Olá, nossa entrevista especial de hoje é com Marcelo Godke, ele que é sócio do escritório Godke Advogados. E vamos falar sobre a ampliação do visto americano para portugueses que pode beneficiar aqueles brasileiros que têm cidadania lusitana. Para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Marcelo, seja bem-vindo também. E essa notícia é uma notícia boa, né? Muito obrigado, tudo bom? Olha, a notícia ela é muito boa, porque isso era algo esperado. Todos os países da Europa Ocidental já têm tratado de investimento com os Estados Unidos e o detentor de cidadania de qualquer outro país da Europa podia tirar o visto E2. Agora, o português, que era o único que não podia, pode também. É uma excelente notícia. Só para a gente completar, no final do ano passado, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a entrada de Portugal no Tratado de Comércio e Navegação por meio da nova legislação, a Amigos ACT. E com isso, portugueses e estrangeiros que têm essa nacionalidade terão direito ao visto E2. E para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai conversar justamente com o Marcelo. Marcelo, então para a gente poder começar, explica um pouquinho para a gente o que é esse tratado. Olha, os Estados Unidos têm tratados com vários países que facilitam os investimentos estrangeiros de um país no outro, né? E facilitar investimento representa também levar os empreendedores de um país para outro. É muito comum que pessoas da Europa, por exemplo, da França, que sejam um pouco cansadas de pagar impostos muito altos, montem uma empresa nos Estados Unidos com base nesse tratado e possam tirar um visto para morar lá. E esse tratado permite isso. E esse visto é o visto E2, né? Que é um visto para quem investe nos Estados Unidos. Tem algumas regras aí, né? Entre elas, por exemplo, tem que ter uma participação maior que 50% na empresa, não é isso? E dá direito ao imigrante ficar ali no país enquanto estiver valendo essa questão desse comércio, desse empreendimento. Seria mais ou menos isso, né? Então, o requisito básico é, em primeiro lugar, ter a cidadania de um país que tenha o tratado de investimento, de comércio com os Estados Unidos, e Portugal agora faz parte da lista de países que tem. E qualquer pessoa que tenha cidadania portuguesa, seja ela nascida ou não em Portugal, o que basta é ter a cidadania portuguesa, ela fazendo esse investimento, ela consegue. O investimento não é um investimento feito, por exemplo, de chamado portfólio, em bolsa de valores. É realmente montar uma empresa ou comprar uma empresa em funcionamento. Por exemplo, posso comprar uma pizzaria, uma gelateria, um salão de beleza. Posso, por exemplo, no meu caso, eu poderia montar um escritório de advocacia. Pode-se montar uma empresa que preste serviço, então eu posso pegar uma empresa já em funcionamento ou montar uma empresa nova, e eu preciso ser controlador dessa empresa. Feito isso, no investimento ali de aproximadamente $100 mil para cima, e tendo toda a documentação em dia, é possível então tirar um visto, que é um visto de empreendedor. E, curiosamente, apesar dele permitir que a pessoa resida nos Estados Unidos, ele não é considerado um visto de imigração, porque ele não é permanente. Ele normalmente vale 5 anos, algumas exceções a isso, por exemplo, a França, que emite o mesmo tipo de visto para o americano, como a França emite esse visto por 2, 3 anos no máximo, então os Estados Unidos faz, por uma questão de reciprocidade, vistos que são de 2 a 3 anos também, e aí precisa renovar com mais frequência. Via de regra, por exemplo, para o italiano, para o alemão, os vistos já são emitidos aí com 5 anos para poder morar nos Estados Unidos, mas ele tem que ser renovado, e ele vale para o cônjuge, e aí tem que ser casado, não basta união estável, porque o direito americano não reconhece, e pode ser para os filhos também até 21 anos de idade. Marcelo, no caso, a questão da documentação, existe uma documentação específica ou depende do tipo de negócio? Bom, tem que se montar um processo. Se for uma empresa nova, a gente tem que explicar o que a empresa vai fazer, e normalmente se faz um business plan, um plano de negócios para mostrar o que a empresa ela pretende fazer nos Estados Unidos. Não basta ter o business plan, eu já tenho que ter feito alguns dos investimentos. Por exemplo, eu preciso comprar ou alugar um imóvel, eu preciso fazer os investimentos na infraestrutura básica que eu vou necessitar. Por exemplo, se for uma prestadora de serviços de limpeza, eu preciso ter os equipamentos de limpeza, preciso de repente ter um carro, preciso ter os insumos utilizados na limpeza, né? Eu preciso ter um ou outro funcionário contratado, de repente um computador, então eu preciso mostrar que a empresa está pronta para funcionar, mesmo que ela ainda não esteja 100% operando, mas ela esteja pronta para isso. Se for uma empresa já em funcionamento, aí eu preciso mostrar que a empresa funciona normalmente. E aí eu não preciso de um plano de negócio.
O que eu preciso é pegar as demonstrações financeiras, como, por exemplo, balanço, demonstração de resultado, etc., dos anos anteriores, para mostrar como que a empresa funciona e assim por diante. Então, esse é o requisito básico para a gente conseguir funcionar. Eu tenho que comprovar a documentação societária, que ela esteja adequada. Por exemplo, se eu montar uma empresa nova, eu pego os atos da junta comercial lá dos Estados Unidos. Se for uma empresa já em funcionamento, eu pego o contrato de compra e venda de participação societária relacionado àquela empresa, além dos atos constitutivos registrados na junta comercial. E tem os documentos também do próprio empreendedor. Então, por exemplo, o passaporte português, que é o que a gente está pegando aí o exemplo da cidadania portuguesa. Então, passaporte português. A gente pega, por exemplo, certidão de casamento para mostrar que está casado, cônjuge, etc., certidão de nascimento dos filhos e assim por diante. Marcelo, com relação a esses $100 mil que você comentou para abrir essa empresa nos Estados Unidos, esses $100 mil está incluso também a estrutura da empresa, ou esses 100 mil tem que ser o capital da empresa sem levar em consideração a estrutura, como equipamentos, funcionários, enfim? Normalmente está tudo incluído, inclusive as próprias despesas com advogado, por exemplo, que acabam virando uma despesa da empresa, elas podem ser lançadas como parte do investimento feito. Então, vamos dizer que, pegar um outro exemplo, né? Vou montar um escritório de advocacia. Então, de repente, eu preciso comprar, sei lá, 5, 10 computadores, eles entram na conta. Eu preciso fazer um aluguel, né? Então, o contrato de aluguel e as despesas que eu vou ter ao longo dos próximos 12 meses, eles entram na conta também. Eu calculo já faço uma projeção dos salários que eu vou ter que pagar. Então isso entra na conta. Mesmo despesas que ainda não aconteceram, mas que já estão projetadas e contratadas, elas entram também no investimento. Aí o que eu faço é, por exemplo, dos $100 mil, eu gasto inicialmente 20, 30 mil dólares e o resto eu deixo investido numa conta como se fosse um capital de giro projetado para ser gasto nos próximos 12 meses, tá? Agora, Marcelo, o que é interessante da gente trazer nessa nossa entrevista é justamente essa questão de que os brasileiros que têm cidadania portuguesa também serão beneficiados com isso, né? Então, ou seja, qualquer cidadão do mundo que tenha a cidadania de Portugal também, portuguesa também, vai conseguir ter esse benefício também, não é isso? É isso, essa é a grande novidade que entrou em vigor agora, recentemente, é que justamente o cidadão português, não importa onde ele resida, não importa se ele tenha outra cidadania, o fato dele ter a cidadania portuguesa o qualifica para tirar o visto E2. Então essa é a grande novidade do visto E2. Agora, Marcelo, você comentou em outra resposta que você falou no começo, mas eu acho que é importante a gente pontuar bem essa questão de que esse visto E2, ele não é um green card, né? E ele também não dá essa possibilidade inicialmente, né? É importante deixar isso bem claro, né? Exatamente. O Green Card, o que é? É uma autorização permanente de residência nos Estados Unidos. A pessoa com o Green Card, ela não precisa, nenhum momento da vida dela, pedir a conversão daquilo em cidadania, ou seja, pedir a naturalização, mas ela tem uma autorização de residir nos Estados Unidos. A desvantagem de ter só o Green Card em relação à cidadania é que a pessoa não pode votar, participar do processo democrático, eleitoral nos Estados Unidos, porque ela não tem cidadania, a não ser que a lei americana mude nesse sentido. E se ela cometer um crime, ela pode ser expulsa dos Estados Unidos e o visto, o Green Card, pode ser revogado. Agora, de uma maneira mais ampla, a pessoa basicamente faz tudo que um americano faz, tá? Então, o Green Card é uma autorização de imigração, de residência permanente nos Estados Unidos, o que o E2 não é. Só que a legislação americana, ela permite uma coisa chamada de dual intent, ou seja, uma intenção dupla. Como o visto E2 não é um visto de imigração, então naquele momento a pessoa não deveria ter a intenção de imigrar permanentemente para os Estados Unidos. Mas ela, no momento posterior, a pessoa mude de ideia e resolva obter uma residência permanente por meio do Green Card e morar permanentemente nos Estados Unidos. Isso ela faz, via de regra, depois dela tirar o visto E2, de morar nos Estados Unidos, etc. O Green Card, existem algumas possibilidades diferentes. Então, por exemplo, pode ser decorrente de uma oferta de emprego, pode ser decorrente de um investimento de alto valor, aí próximo de $1 milhão, pode ser decorrente de habilidades extraordinárias ou habilidades excepcionais, que a lei americana trata de maneira um pouco diferente. Então, existem algumas possibilidades, alguns caminhos aí para tentar se obter o Green Card. Só que o Green Card, de novo, ele é um visto de residência permanente e ele depende de um processo próprio, e que o fato da pessoa ter o E2 não dá essa residência permanente, apesar de que ela pode renovar inúmeras vezes o visto E2, né? Mas a questão é que ela pode também, no momento posterior, pedir
que seja tirado um green card. Então ela muda inicialmente com o E2 e depois ela pode pedir para virar um green card. Um ponto importante que você falou durante a sua resposta, eu queria dar uma reforçada com relação a isso, é que então a pessoa não é obrigada necessariamente a manter aquele negócio que ela abriu. Você deu o exemplo da pizzaria. Então a pessoa vai, abre a pizzaria a partir dessa abertura que está tendo na lei, né? Desse visto E2, com essa questão dos portugueses, mas aí passa um tempo e aí ela decide abrir uma farmácia. Então ela pode fazer essa troca de segmento, né? Pode, e isso é bastante comum, tá? Porque tem gente que cansa daquela linha de negócio que ela está operando. Às vezes não, às vezes de repente montei uma gelateria. Então tem cliente que já montou a franquia lá da Gelato Go, por exemplo, que é uma senhora franquia. E aí ele monta a segunda, monta a terceira, isso é bastante comum, tá? Mas se a pessoa cansa daquela área de atuação, por exemplo, a gente fez lá para um cliente que ele montou um salão de beleza e depois ele mudou a área de atuação e não teve problema nenhum para renovar. Só posso fazer uma correçãozinha pequena minha? Eu falei o E2 virar um green card, na verdade o E2 não vira o green card, tá? A gente tem que fazer um pedido separado para obter o green card, então não há uma conversão de uma coisa e outra, só para ficar bem claro para você, tá? Tá explicado. A gente vai agora para um breve intervalo e na volta a gente continua falando sobre esse assunto aí, sobre essa questão do novo tratado internacional dos Estados Unidos com os portugueses, que beneficia também brasileiros que têm dupla cidadania. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com a nossa entrevista especial e hoje com Marcelo Godk, ele que é sócio do escritório Godk Advogados, especializado em cidadania para os Estados Unidos. Marcelo, a gente estava comentando um pouquinho antes aí com relação ao número de brasileiros que tem essa cidadania portuguesa aqui no Brasil, né? Ou seja, tem muita gente que pode ser beneficiada com isso, né? Muita gente. Há uma expectativa que os números sejam bastante elevados aí para obter o visto E2, até porque só no Brasil os números preliminares aí indicam 400 mil brasileiros com cidadania portuguesa. Então, além dos quase 10 milhões que estão em Portugal, que podem se beneficiar com isso, logicamente não vão sair os 10 milhões de Portugal, mas né, o número potencial. E no Brasil a gente tem 400 mil pessoas. Isso é bastante importante porque a gente recebe muita consulta lá no escritório voltada para, por exemplo, cidadão italiano, cidadão alemão, cidadão francês. E às vezes a pessoa chega e fala, olha, eu tenho cidadania portuguesa, eu gostaria de fazer um E2. Olha, infelizmente, se você não tiver uma outra cidadania, não dá certo. Curiosamente, há alguns países da América Latina, América do Sul, que já possuem tratado de investimento com os Estados Unidos, como, por exemplo, né, Chile, como, por exemplo, a Argentina, e Paraguai tem um tratado de investimento com os Estados Unidos desde 1860, que foi o mecanismo utilizado para que Paraguai e Estados Unidos se reconhecessem reciprocamente como nações independentes, né? Então, vários outros países já possuem isso e Portugal só agora. O Brasil, infelizmente, não tem, mas temos aí pelo menos 400 mil pessoas no Brasil que vão poder se beneficiar com isso. Isso é que as consultas lá no escritório essa semana dispararam já. Tá? Marcelo, e com relação à documentação ainda, a pessoa que vai abrir essa empresa, ela tem que abrir nos Estados Unidos ou ela pode abrir a empresa no Brasil e estender para os Estados Unidos? Não, ela vai ter que abrir uma empresa nos Estados Unidos, mas o processo de abertura de empresa nos Estados Unidos é algo muito simples. Talvez, se for um setor um pouco mais regulado, por exemplo, vamos pensar no setor de posto de gasolina, precisa de uma licença ou outra a mais, né? Obter, por exemplo, uma autorização para emprestar dinheiro, olha só que coisa curiosa. Se você quiser abrir uma instituição que a gente poderia chamar de instituição financeira, por exemplo, uma empresa para emprestar dinheiro, ela não pode receber depósito como os bancos fazem, mas ela pode emprestar dinheiro. 25 mil dólares para obter essa licença, na Flórida, por exemplo. Né? Então a pessoa pode montar um mini banco, né? Uma fintech, por exemplo, na Flórida, com uma licença de 25 mil dólares. Né? Então, salvo essas licenças que são extraordinárias, montar uma empresa nos Estados Unidos demora pouquíssimo tempo. Se por acaso você quiser, que a gente não vai conseguir fazer isso agora, em 7 minutos eu dou entrada na construção de uma empresa lá na Flórida. É algo muito, muito simples mesmo, tá? Bem diferente do Brasil, né? Essa documentação no Brasil normalmente é um pouco mais demorada, mas deve haver documentos brasileiros também que têm que ser apresentados, né? Então daí fica a pergunta, esse processo entre se organizar aqui no Brasil e abrir essa empresa fora,
usando mais uma vez aí, sem perder o foco, essa questão do visto E2, o tempo é muito grande? Olha, a gente precisa de algumas semanas para montar um processo desse, tá? Porque a gente vai ter que pegar, por exemplo, além da documentação da empresa, tem a documentação pessoal do investidor. Então, vai ter passaporte, vai ter a documentação da família, né? Vai ter que apresentar também, muitas vezes, a declaração de imposto de renda para comprovar a origem dos recursos, né? Para comprovar que a pessoa declarou e que aquilo é legítimo, né? Mas, assim, não é algo muito burocrático, não, tá? Às vezes o que demora um pouco mais, se for uma empresa nova, é montar o plano de negócios, porque vai ter que se estudar um pouco o mercado americano. Por exemplo, vou montar uma lavanderia. Então tem que estudar um pouco a lavanderia, o mercado de lavanderia naquela região que eu vou abrir a minha lavanderia. Eu tenho que mostrar qual o crescimento, eu tenho que mostrar se eu investir tanto, qual a perspectiva de retorno que eu vou ter. Então, às vezes, montar um plano de negócio demora mais do que propriamente juntar a documentação. A documentação não é muito burocrática, tá? É bem diferente de um processo de green card, porque um processo de green card, a documentação normalmente é muito robusta, ela é bem pesada. Mas o visto E2 não é uma documentação muito difícil de juntar, por isso que em algumas semanas a gente consegue estar com um processo bem avançado. Marcelo, é natural que um empreendedor, quando ele vai abrir uma empresa, normalmente ele busca um pouco de crédito também, busca financiamento em bancos. Nesse caso, de acordo com a sua experiência, você acredita que é melhor buscar bancos internacionais para conseguir esse tipo de investimento de crédito, ou é melhor buscar o banco nacional aqui no Brasil, se for o caso? E levando em consideração isso, o fato do empreendedor pegar um empréstimo, um crédito para conseguir fazer esse negócio movimentar, pode atrapalhar na avaliação do visto E2, talvez os Estados Unidos entender que ele não tem dinheiro suficiente para conseguir abrir aquilo? Bom, vamos lá. Talvez a gente tenha que tratar de duas maneiras separadas. Para eu montar a empresa nos Estados Unidos para tirar o E2, o dinheiro tem que vir do meu patrimônio ou de patrimônio de alguém muito próximo, como, por exemplo, pai, mãe, tá? Às vezes o filho emprestar para o pai também funciona. Mas o dinheiro, via de regra, tem que ser da pessoa. Ela não pode trabalhar de maneira alavancada, via de regra, tá? Porque a pessoa tem que mostrar que ela assume o risco de empreender nos Estados Unidos. E como que ela assume? Ela coloca o patrimônio dela em jogo, tá? Então, um dos requisitos é justamente que o dinheiro venha do patrimônio da própria pessoa. A gente já conseguiu fazer de maneira alavancada desde que, por exemplo, a pessoa tomasse um empréstimo e desse algum bem dela em garantia. Isso quer dizer o quê? Se ela não paga um empréstimo, por exemplo, para a pessoa aqui no Brasil, de quem ela tomou o dinheiro, né? Por exemplo, a casa, o carro dela pode ser objeto de uma execução, e isso demonstra que o patrimônio da pessoa está em risco. Então, mas via de regra, o dinheiro vem da própria pessoa. Agora, uma vez aberta a empresa lá, se a pessoa precisar, por exemplo, de um pouco de dinheiro para capital de giro, ela vai ter uma dificuldade inicial de tomar esse dinheiro no banco americano, porque ela não vai ter histórico de crédito lá. Então, talvez ela tenha que voltar para o banco, que ela opera via de regra no Brasil, tome um pouco de dinheiro aqui até que ela consiga ter um histórico de crédito, com uma nota de crédito, chamado credit score, para poder tomar dinheiro emprestado lá nos Estados Unidos, mesmo que seja para atividade empresarial. Depois de um tempo operando, tipo uns 2, 3 anos, ela vai conseguir usar o sistema bancário americano para poder se financiar. Mas, de novo, para tirar o visto, ela vai ter que, naquele primeiro momento, mostrar que o dinheiro vem do patrimônio dela, ou que, de alguma maneira, o patrimônio dela está em risco. Mas o mais comum é que ela pegue o próprio dinheiro para operar, ou, no máximo, venha do pai da... Marcelo, agora, juridicamente falando, se a pessoa ela tem que apresentar esse valor baseado no que ela tem de propriedades, enfim, do que ela possui ou pessoas próximas, se tiver algum problema, o governo americano pode intervir aqui no Brasil. Por exemplo, eu estou apresentando aqui meu apartamento, os meus negócios, como garantia de que eu tenho esse dinheiro para tocar esse negócio. Se tiver algum problema, pela lei, existe alguma forma do governo americano de intervir aqui no Brasil e conseguir tomar esse patrimônio, por exemplo? Não, o governo americano ele não vai se preocupar com isso. A preocupação dele é na hora de emitir o visto. Então, eu, por exemplo, Marcelo, eu digo que eu tenho $100 mil e eu quero investir nos Estados Unidos para montar essa empresa para tirar o visto E2. Então, o que as autoridades de imigração vão fazer é olhar para aquele dinheiro, tipo a minha declaração de imposto de renda para provar que aquilo estava declarado, que é lícito. Eu vou abrir a empresa nos Estados Unidos, eu abro uma conta corrente, ou às vezes, se
está demorando um pouco para abrir a conta corrente, que é um pouco mais difícil que constituir a empresa, eu posso até remeter o dinheiro para a conta do advogado que eu estou usando nos Estados Unidos. Então, por exemplo, eu não vou montar uma empresa, eu vou comprar uma pizzaria. Então, eu posso remeter o dinheiro da compra da pizzaria para a conta do advogado que faz a transação, que faz o pagamento para o vendedor da pizzaria lá, não tem problema nenhum, mas o governo americano não se mete nesse momento, tá? O que pode acontecer é, se eu não comprovar a origem, que o dinheiro é meu, etc, pode ser que o visto seja negado. Tá? E uma vez investido o dinheiro lá, aí eu vou ter relações comerciais privadas. Por exemplo, eu contratei um funcionário, eu contratei um fornecedor, e aí eu vou ter que pagar, né, e cumprir minhas obrigações perante essas pessoas. Aí sim, mas não tem uma interferência do governo, o que é uma relação privada de crédito que eu preciso pagar as minhas dívidas lá. Marcelo, e para quem quer tentar esse tipo de investimento, o que ele deve fazer? Qual que é o primeiro passo para quem talvez até já tenha dinheiro? Vamos partir daí. A pessoa já tem um dinheiro lá para fazer e tal, mas qual que é o primeiro passo para ela conseguir fazer tudo certinho, bonitinho, não ter nenhum problema lá na frente? Olha, como isso é um investimento na forma da abertura de uma empresa ou comprar uma empresa já em funcionamento, o que a pessoa precisa saber é se aquele setor que ela pretende investir, que ela pretende operar, é um bom setor, se tem boas perspectivas, né? Por exemplo, eu não investiria numa fábrica de máquinas de escrever. Por quê? Porque não se usa mais máquina de escrever. Mas, de repente, montar uma franquia de um restaurante, de uma gelateria, eu montar um salão de beleza, podem ser setores bons. Então, a primeira coisa é dar uma estudada no mercado como um todo. Uma vez que eu tenha decidido fazer esse investimento para os Estados Unidos, eu deveria verificar se eu vou comprar uma empresa em funcionamento ou vou montar uma empresa do zero. Hoje existem inúmeras oportunidades de franquia, por exemplo, inclusive tem um americano que morou muitos anos no Brasil, que fala português, que ele, por exemplo, presta assessoria para se encontrar franquias para as pessoas que queiram tirar visto E2. Então a especialidade dele é abrir ou comprar franquias que são utilizadas para tirar visto E2, né? Então, é a pessoa tomar essas decisões. Uma vez que ela tenha tomado a decisão, ela deveria contatar um advogado de imigração para poder cuidar do trâmite da papelada, né? Assim, ela não precisa, na essência, contratar um advogado. Mas a gente sabe que há uma dificuldade natural em cuidar dessa burocracia, cuidar dos aspectos jurídicos, então por isso que é meio que natural a pessoa contratar um advogado. E antes da pessoa mudar para os Estados Unidos, se por acaso ela vai deixar patrimônio no Brasil, se ela vai deixar alguma fonte de renda, etc., a minha sugestão é que ela monte um planejamento tributário também, porque senão ela vai acabar sendo tributada no Brasil e tributada nos Estados Unidos. Então ela deveria, assim, ela não precisa, mas seria muito interessante que ela fizesse isso. Se ela vai deixar patrimônio no Brasil, ela talvez seja muito interessante que essa pessoa ela monte o seu planejamento tributário para evitar uma bitributação ou reduza essa bitributação na medida do possível. Então isso é bastante importante também. Vamos entrar um pouquinho mais nesse mérito dos tributos. Como é que funciona isso, Marcelo? Como é que a pessoa pode evitar ter essa bitributação? Você deu esse exemplo aí de como ela deve organizar. Mas como é que funciona isso legalmente falando? Olha, o brasileiro ou o não brasileiro que reside no Brasil por 183 dias por ano, ele acaba se tornando um residente para efeitos fiscais, tá? Mesmo que ele esteja aqui ilegalmente. O fato dele passar 183 dias por ano no Brasil, isso quer dizer que ele se torna um residente fiscal. O número que representa exatamente metade do ano mais um dia. Tá? O número nos Estados Unidos é esse, só que nos Estados Unidos se leva em consideração os 2 anos antecedentes. Então se leva em consideração 20% do período que a pessoa passou no primeiro ano anterior e 10% do segundo ano anterior. Isso quer dizer que na prática, se a pessoa passar 120 dias por ano nos Estados Unidos, mesmo que ela não tenha residência permanente, ela se torna um residente para efeitos fiscais. E ela vai ter que pagar imposto lá nos Estados Unidos. Então, se a pessoa muda para os Estados Unidos e ela tem, por exemplo, ativos investidos aqui no Brasil e ela já paga imposto aqui, isso quer dizer que se ela se torna residente fiscal lá, ela vai ter que pagar imposto lá de novo. Então, por isso que é importante ela montar uma estrutura aqui que reduza a carga tributária aqui e ela pague imposto só uma vez lá nos Estados Unidos ou, na medida do possível, pague o mínimo possível aqui porque ela vai ter que pagar de novo lá. Então, dá para fazer um planejamento tributário para, por exemplo, ela aproveitar o imposto que ela pagou no Brasil e de repente usar como um crédito para pagar nos Estados Unidos.
Dá para mexer um pouco com isso para tentar reduzir essa carga tributária, tá? Mas aí a gente só consegue verificar caso a caso, a depender do tipo de ativo, de investimento, etc., que a pessoa tenha no Brasil. E aí ver como transferir esse dinheiro para os Estados Unidos ou como reportar isso nos Estados Unidos de maneira adequada, sempre pensando aí, olhando com vistas a reduzir a carga tributária, né? Marcelo, infelizmente a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu quero agradecer a sua participação, os seus esclarecimentos. Eu acho que agora a gente vai ter muitos negócios aí partindo para os Estados Unidos, né? Com certeza. Olha, eu agradeço a oportunidade da gente conversar sobre o assunto. Se você quiser voltar com essa pauta, estou à disposição. Um grande abraço, viu? Com certeza. A gente tem muito mais assuntos para tratar disso aí e a gente vai ter mais uma oportunidade. Obrigado pela sua participação com a gente. Obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau. A gente fica por aqui e te convido a continuar nos prestigiando com a sua audiência no canal Empreender, porque assistir já é um bom negócio. Até mais.